Olá, alunos! A aula de hoje é uma aula de revisão sobre os conceitos de PA e PG. Então, prepare-se para a aula, separe seu material, caderno, lápis. Vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? Relembrar os conceitos de PA e PG, fórmula do termo geral, fórmula das somas, né? E comparar quando um problema é de PA e quando um problema é de PG. Observe o mapa mental para fazermos a comparação dos conceitos de PA e PG. A razão numa PA nós calculamos fazendo a diferença entre termos consecutivos. Já numa PG, a razão nós calculamos fazendo o coeficiente dos termos consecutivos. A fórmula do termo geral também é diferente. Repare só. A fórmula do termo geral de uma PA é a que está em azul, é a segunda. E a PG é a que está em roxo, também é a segunda de cima para baixo. Nós também temos a fórmula do termo médio, tanto para PA quanto para PG, e a fórmula da soma. Tá? Então, vamos começar a fazer os exercícios para utilizar essas fórmulas. Os exercícios a seguir são para serem resolvidos no caderno. Então, eu vou ler, você pode copiar, pausar o vídeo sempre que for necessário. Antes de ver a solução, tente fazê-los no seu caderno e depois confira a solução. Então, exercício 1. Qual é a razão da PA de sequência? Menos 18, menos 11, menos 4. Exercício 2. Qual é o 10º termo da progressão aritmética? 3, 12, é uma progressão infinita. Sabendo que a sequência 1 menos 3x, 3x menos 2, 2x mais 1 é uma PA, qual é o valor do x? 4. João, ao longo de uma semana, guardou de segunda a domingo, durante todos os dias, a quantia de R$12. Qual o total arrecadado no final do 7º dia? Então, a cada dia, ele guardava mais R$12. Exercício 5. Determine o 15º termo da PG. 256, 128, 64, 32. Então, é uma PG decrescente. Qual o valor da soma dos 11 termos da PG? 1, 2, 4, 8, 16. 7. Qual o valor da soma? 2 mais 6 mais 8 mais 54 mais 162 mais 486 mais 1.458 mais 4.374. Exercício 8 também é calcular a soma de uma PG infinita decrescente. E o exercício 9 é um exercício de concurso, né, da PUC. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandesburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente, até passar 5 vezes pela quinta. Sendo assim, quantos metros ele percorreu? Também é um exercício de progressão. Então, agora, pause o vídeo, tente fazer esses exercícios e depois venha conferir o seu resultado. Vamos à correção do exercício 1. Qual é a razão da PA de sequência? Menos 18, menos 11, menos 4. Então, o A1 é menos 18, o A2 é menos 11 e o A3 é menos 4. A razão de uma PA é a diferença entre termos consecutivos. Já na PG, nós vimos que é o quociente. Como aqui a gente está tratando em PA, é a diferença. Então, vai ser A2 menos A1. Menos 11 menos 18. Menos com menos mais. Então, vai ficar menos 11 mais 18, que é igual a 7. Então, a razão é 7.
Qual é o 10º termo da progressão aritmética? 3, 12. Então, uma progressão crescente. O A1 é 3, o A2 é 12. Logo, a razão é a diferença, A2 menos A1, que é 12 menos 3, 9. Então, eu quero calcular o 10º termo, então eu quero achar o A10. O A10 vai ser A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. A10, 3 mais 9 vezes 9, que é a razão. 9 vezes 9 é 81. Então, A10 é 3 mais 81, 84. Exercício 3. Sabendo que a sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 é uma PA, qual é o valor de x? Então, numa PA, eu tenho que a diferença entre os termos consecutivos é sempre a mesma, é a razão. Então, A2 menos A1 é a razão R. A3 menos A2 também é a razão R. Então, basta eu fazer A3 menos A2 igual a A2 menos A1. Como isso é uma expressão, então cada termo eu tenho que colocar entre parênteses para prestar atenção no sinal. Então, A3 menos A2, como é que vai ficar? Vai ficar 2x mais 1 menos x menos 2, igual a A2 menos A1. A2, x menos 2 menos 1 menos 3x, né? Então, por isso que eu não posso já ir saindo cortando A2 com A2 ali na expressão em cima, porque eles têm sinais diferentes, tá? Então, vou tirar do parênteses agora e prestar atenção no sinal. Como é que vai ficar? É a segunda linha. 2x mais 1 menos x mais 2 igual a x menos 2 menos 1 mais 3x. Agora, eu vou passar os termos que são incógnitas para o primeiro membro, o que é número para o segundo membro. Vai ficar x menos 4x igual a menos 3 menos 3. Menos 3x igual a menos 6, multiplicando por menos 1, 3x igual a 6, x igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Então, o valor de x é 2. João, ao longo de uma semana, trabalha, não uma semana de trabalho, guardou de segunda a domingo, durante todos os dias, a quantia de R$12 a mais que no dia anterior. Qual o total arrecadado no 7º dia? Então, no primeiro dia ele guardou 12, no segundo dia 24, no terceiro 36, no quarto 48, no quinto 60, no sexto 72 e no sétimo 84. Porque a cada dia ele guardava mais R$12. Então, eu vou usar a fórmula da soma. Sn é A1 mais N menos Sn igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. O A1 é 12, o AN é 84, que é o último termo. O N são 7, porque são 7 dias da semana, e sobre 2 é o da fórmula. Então, vai ficar 12 mais 84 vezes 7 sobre 2, que dá 336. Então, no final de uma semana, João consegue arrecadar 336. Exercício 5. Determine o 15º termo da PG. Essa PG é uma PG decrescente. Então, primeiro, eu tenho que calcular a razão e depois usar a fórmula do termo geral de uma PG. Vamos calcular a razão. A razão é A2 sobre A1. Então, é 128 sobre 256, que simplificando, 1 meio. Então, a razão, uma razão 1 meio, né? Um termo positivo, mas é um termo entre 0 e 1. Então, a PG é decrescente. A 15, eu vou usar a fórmula do termo geral, que diz que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, dá 256 vezes 1 meio elevado a 15 menos 1. 15 menos 1 é 14. Então, vai ficar 256 vezes 1 meio elevado a 14. Então, 256 vezes 1 sobre 2 elevado a 14.
2 elevado a 14, 16.384. 256 vezes 1, 256. Então, 256 sobre 16.384. Simplificando, 1 sobre 64. Então, o A15 é 1 sobre 64. Qual o valor da soma dos 11 termos da PG? 1, 2, 4, 8, 16. Então, esse é o sexto exercício. Bom, diferentemente da PA, a gente não precisa calcular o AN para utilizar a fórmula da soma de uma PG. Repara só a fórmula, essa que está marcada é a segunda, SN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, eu não preciso calcular o AN. E tudo que eu preciso para a fórmula eu já tenho. Ó. Eu tenho o A1, que é 1. A razão é A2 sobre A1, que é 2 sobre 1, 2. O N é 15, né? Porque eu quero a soma dos 15 primeiros termos da PG. Então, 15 não. O N é 11, eu quero a soma dos 11 primeiros termos da PG. Então, eu vou substituir na fórmula. Sn é igual a 1 vezes 2 elevado a 11 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, S11, porque a soma dos 11 primeiros termos, é 1 vezes 2.048 menos 1 sobre 1. Então, a soma vai ser 2.047. Exercício 7. O exercício 7 é mais um exercício de soma de uma PG finita. Então, observe os termos 2, 6, 18, 54. Então, é uma PG. O A1 é 2, a razão é 3, porque é A2 sobre A1, a razão é 3. O número de termos, N, é 8. Então, vamos usar a fórmula da soma de novo. Sn é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O Q é 3. O número N é 8, né? O número de termos N é 8. Então, vai ficar 3 elevado a 8 menos 1 sobre 3 menos 1 vezes 2. Então, 2 vezes 2.561 menos 1 sobre 2. 2.561 menos 1 dá 2.560. Sobre 2 vezes 2, eu posso simplificar o 2 com 2. Então, vai ficar 2.560. Então, a soma dos 8 termos é a 2.560. Agora, o exercício 8 é o exercício de soma infinita da PG. Então, eu tenho que usar agora a fórmula da soma infinita. Então, exercício 8. Determine a soma dos elementos da seguinte PG. 25, 5, 1, 1 quinto, 1 sobre 25. Então, repara que é uma soma infinita de uma PG decrescente de razão 1 quinto. Porque o A1 é 2, o A2 é 5, então a razão é 5 sobre 25, que dá 1 quinto. Então, a fórmula da soma de uma PG infinita é A1 sobre 1 menos Q. Então, vai ficar 25 sobre 1 menos 1 quinto. 1 menos 1 quinto, 4 quintos. 25 sobre 4 quintos, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Dá 25 vezes 5 quartos. 25 vezes 5 quartos dá 31,25. Exercício 9. O exercício 9 é um exercício de soma dos termos de uma PA. Vamos vê-lo. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandesburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente, até passar 5 vezes pela quinta. Assim, quantos metros ele percorreu?
Bom, Thales passou pela primeira vez, ele percorreu 11 metros. Ao passar pela segunda porta 2 vezes, ele percorreu 22 metros. E dessa maneira, ele prosseguiu até passar 5 vezes pela entrada do quinto portão, percorrendo 55 metros. Então, o A1 é 11, que é o quanto que ele percorreu para passar pela primeira, e o A5 é 55, porque é o quanto que ele percorreu para passar pela última porta. Então, vamos usar a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Sn é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, a soma de 5 termos é 11 mais 55 vezes 5 sobre 2. 11 mais 55, 66, vezes 5 sobre 2. Então, 66 vezes 5 dividido por 2 é 33 vezes 5, que dá 165. Portanto, Thales andou 165 metros, que é a alternativa C.